gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim fazer um perguntas e respostas com algumas curiosidades sobre leitura, vida pessoal, viagens, enfim, todos esses assuntos que vocês acharam interessante e me perguntaram. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram através dos stories e selecionei algumas para responder com vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo com perguntas, curiosidades, deixa aí o seu like, tá? Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e bora lá. Vou organizar um pouco esse perguntas e respostas, tá? E começar com as perguntas a respeito de livros e depois a gente parte para algumas perguntas de curiosidades, de vida pessoal. Bom, me perguntaram qual é a minha meta de leitura desse ano. Eu não estipulo metas de leitura porque eu sou uma pessoa péssima para cumprir metas. Eu sou uma chacota, na verdade. Eu fazia até, metas de leituras, escolhia livros que eu queria ler, ou tinha uma meta de livros para ler até o final do ano e tal. Mas pelo fato de eu não conseguir cumprir, de eu não ter muita palavra, então eu acabei não estipulando. A minha única meta, que é uma coisa que eu coloco na minha mente, como uma coisa que eu tenho que fazer, é tirar os livros físicos encalhados numa estante. Porque eu tenho muitos livros físicos, eu tenho parcerias com editoras, e às vezes eu quero ler uma outra coisa, ou compro um livro novo, não tenho espaço na estante, porque tem muito livro que eu não li e eu não posso doar, eu não posso vender, porque ele tá lá e eu quero ler, só que eu nunca leio. Então, todo ano eu tenho essa ideia de que eu vou tirar os livros encalhados para ter livros que eu mais li do que livros que eu menos li na minha estante. Me pediram para indicar romance darks gays, porque é muito raro achar. E eu realmente concordo, é muito difícil de achar, tanto que eu não conheço nenhum. Eu tenho algumas teorias, não sei se 36 Venom da Penelope Douglas pode ser considerado um romance dark, eu não tenho essa resposta pra vocês, mas se você lê romance dark e conhece algum outro livro, alguma indicação de romance dark gay, por favor, deixa aqui nos comentários para que outras pessoas possam conhecer. Infelizmente, eu nunca li nenhum nessa temática, mas também estou procurando pra gente poder ver coisas diferentes, e sair um pouco do mesmo. Outra pergunta que me fizeram é se tem algum livro que eu nunca vou esquecer, que é maravilhoso e que tem um lugar no meu coração, sabe? Que tem algum livro assim. Cara, tem vários, porque a leitura, eu acho que é isso, a gente se apaixonar, a gente amar livros e falar, nossa, meu Deus, esse livro é maravilhoso, é incrível, eu quero recomendar pra todo mundo. Então, todo ano, digamos assim, a cada dia, a cada mês, eu tenho um livro que eu guardo muito no meu coração. Mas se tem um que tem um lugarzinho no meu coração que eu vou amar pra sempre, que eu vou falar que me tornou a Mika que eu sou hoje, de leitora, é Sangue de Lobo. É um dos livros de fantasia urbana que eu li, nacional, há muitos anos atrás, eu li na época da escola, e foi amor à primeira vista, gente, foi incrível. Ele tem suspense, ele tem fantasia, tem lenda urbana, também traz romance. Então, assim, foi um dos primeiros nacionais que eu li e que eu amo até hoje, porque é muito bom. Eu sei que poucas pessoas conhecem, infelizmente, mas vale muito a pena vocês conhecerem. E é um livro que eu li, há muitos anos atrás e que até hoje eu guardo no meu coração. Então, assim, Sangue de Lobo, gente, é maravilhoso e incrível. Outra perguntinha sobre livros é se tem algum autor ou alguma autora que eu quero muito conhecer esse ano. Tem a Amo Jones, que, gente, eu tô falando que eu vou ler livro dela tem muito tempo, até hoje eu não li nada, mas eu já baixei alguns livros no Kindle pra ler, então eu tô com muita expectativa, assim, sabe, pra conhecer algum livro dela, apesar de que me falaram uma vez que todos os livros que leram dessa autora não eram muito bons, então eu fiquei um pouco, meu Deus, será que é ruim? Mas, assim, não consigo pensar em outra além da Amo Jones, porque é uma autora de dark romance, bastante conhecida, etc. E acho que só me veio à mente ela mesma, mas eu quero muito conhecer. Se você já leu o Amo Jones, comenta aqui abaixo se tem algum livro que você ama, que você acha que eu tenho que começar por ele. Também me perguntaram a última série e filme que eu amei. Eu não sou muito de assistir série, muito menos filme, principalmente porque eu sou muito preguiçosa. Nossa, eu tô uma chacota, eu falei pra vocês, Eu não assisto muito, eu prefiro mais ler mesmo, mas um dos últimos filmes que eu assisti foi O Gato de Botas 2 e eu gostei muito, achei divertido, é um filme de animação mesmo pra qualquer momento, sabe, independente da idade, e recomendo se você gosta de animação, se você gosta de desenhos e gosta também do Gato de Botas, Próxima pergunta é se eu tenho algum livro que eu tive dificuldade de compreensão, aquele livro que a gente lê e você não tava entendendo nada. Eu comentei recentemente, que eu tô começando a ler clássicos, e eu tava comentando com a minha tia que eu tenho muita dificuldade de ler livros clássicos justamente por causa do tipo de narrativa.
principalmente aqueles mais antigos, com o português daquela época. Então, eu já tentei ler Sertão Veredas e eu achei extremamente difícil, sabe? Porque eu não entendia bulhufas, eu não estava entendendo nada da escrita. Então, eu tenho essa dificuldade com livros clássicos, porque eu acho que realmente tem que ter um pouco mais de compreensão. Você tem que abrir um pouco mais a mente para entender mesmo o que o autor tá falando, e justamente por causa da ideia que ele quer transpassar e também pela época em que ele foi escrito, já que não é uma linguagem que a gente tem hoje em dia. Fora ele, eu acho que eu não consigo lembrar de nenhum outro, porque a maioria dos livros que eu não tô entendendo muito, eu acabo abandonando, tá? Então, não lembro de nenhum outro que possa entrar nessa categoria, nessa pergunta aqui. Uma pergunta muito boa que me fizeram é quando e como você passou a ler livros em casa em inglês, tá? Então, gente, a minha história com o inglês é muito complicada, porque eu fiz inglês 7 anos, eu comecei a fazer inglês na 5ª série, ou foi 6ª série, eu não... Terminei na faculdade, basicamente. Eu não sou boa no inglês, porque eu acho que eu não aproveitei todos esses anos de aprendizado, tá? Eu não treinei, eu não melhorei meu vocabulário, então pra falar é muito ruim, eu sou bem ruim mesmo, assim, eu passo vergonha, digamos assim. Mas na leitura, o que acontece? Quando a gente tá fazendo as aulas, eles obrigam, né, depois de um tempo ali no avançado, intermediário, eles nos obrigam a ler alguns livros, sabe, em inglês. O primeiro livro que eles mandaram a gente ler foi O Conde de Monte Cristo, foi extremamente difícil, é um livro bem curtinho, mas eu tive muita dificuldade, tanto que eu nem consegui finalizar, eu abandonei. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a querer ler livros que eram lançados lá fora e que não tinham aqui no Brasil. Então, eu pegava os livros do Kindle e tentava traduzir, sabe? Eu ficava meio que tentando... algumas coisas eu sei, algumas palavras eu consigo saber o que é, porque eu fiz aula de inglês. Mas tem coisas que você não consegue entender, são coisas, né, de gírias locais, tem ali expressões idiomáticas. Então, eu usava muito, ainda uso muito o Kindle para traduzir, tá? E tem uma opção também no Kindle que é de dicionário em inglês. Então, quando você não consegue entender o que é aquela palavra, você consegue marcar ali e ele traduz para você explicando o que é. E isso ajuda muito. E quanto mais você lê, mesmo que demore muito tempo, mesmo que às vezes você não consegue nem aproveitar a leitura porque você só tá pensando em traduzir o texto, mais fica fácil de você entender a gramática e também o vocabulário. Então, a minha leitura em inglês ainda não é boa, ainda não é 100%, mas eu consigo me desenrolar quando eu tô lendo alguma coisa. Às vezes eu travo mesmo em algumas palavras, então eu recorro, né, à tradução ou ao dicionário, mas eu acho que tem que começar por livros mais fáceis, tá, gente? Livros que você já leu, que eu acho que é interessante, que eu tentei fazer isso também. Algum livro que eu já tinha lido e eu quero ler ele em outro idioma. Eu faço isso também com o espanhol. Eu acho que isso é interessante pra quem tá querendo começar, porque você já sabe a história, você vai ter uma mais facilidade pra entender, entendeu? E livros infantis também, ou HQs, que são livros com diálogos mais curtos. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas como eu não sou uma muito entendedora assim do idioma, eu convido vocês a pesquisarem mesmo no Google algumas dicas para quem tá começando a ler inglês, tá? Eu não sou a melhor pessoa para dar essas dicas para vocês, mas eu fiz dessa forma. A Silvia perguntou quantos livros em média você consegue ler por mês? Gente, numa média boa de livros, de leitura, assim, que eu fiquei o mês inteiro tendo disposição e tendo bons livros para ler, digamos assim, eu leio normalmente 12 livros. Essa é a minha média quando eu tô no mês bom, quando eu tô no mês menos atarefada, não tô estudando para concurso, tô tranquila, tá? 12 livros por mês. Quando eu tô ruinzinha, tipo, nossa, como eu falei, tem várias coisas para fazer, se eu tô conseguindo ler à noite, a minha média de leitura é de 8 livros por mês. Próxima pergunta é como você faz para manter um hábito saudável com a leitura? Eu acho que a questão de hábito é muito intrínseca, né, para cada pessoa. Mas o mais importante é não ver o hábito como uma obrigação. Claro que no início, né, na nossa vida como leitora, a gente, quando quer ter esse hábito, a gente precisa se obrigar a ler, senão a gente não vai conseguir criar uma rotina. Mas a pergunta em si é sobre como manter um hábito saudável, como isso não se tornar uma coisa ruim e negativa. Principalmente, eu acho que para quem trabalha com isso, né, que deve ser uma coisa um pouco desgastante. Primeiramente, eu leio, né, todos os dias, eu tento sempre ler todos os dias, mas eu sempre tento ler quando eu tô mais relaxada. Então, eu sempre tento ler quando estou indo dormir, que é o horário que eu mais gosto de ler, o horário que eu tô mais de boa, mais tranquila. Além disso, acho que a coisa mais importante para se manter um hábito saudável é você não forçar. Eu sei que muita gente não gosta de abandonar livro, sabe? Que é uma coisa de a pessoa precisa saber, ela precisa finalizar porque ela se sente estranha se não finaliza o livro e tal.
Eu sou da política que gosta de abandonar. Então, quando o livro não tá me agradando, quando uma história não tá me convencendo, gente, eu abandono o tempo todo. E eu acho que isso faz a minha relação com a leitura ser muito saudável, porque eu não consigo ficar muito desgastada, sabe? Ah, eu tô odiando esse livro, eu vou continuar? Não, eu simplesmente abandono. E é isso que me ajuda, porque eu entendo o tempo certo que eu tenho que ler e o tempo certo onde eu tenho que fazer alguma outra coisa. Então, quando eu não quero ler, quando eu sei que eu tô de saco cheio de livros, eu vou jogar LOL, eu vou fazer um bolo, sei lá, vou dormir. Então, eu acho que o mais importante é você não ver a leitura como uma obrigação, tá? Você que já tem uma relação com a leitura, de não ver como uma obrigação e de você não forçar quando você não quer ler. Eu acho que isso pra mim é o mais importante. Outra pergunta a respeito de livros, porque tem várias, qual foi o livro que você leu e achava que iria ser uma coisa, mas a autora te surpreendeu? Acredito que a pergunta tenha sido no sentido positivo, tá? De você pensar que vai ser uma coisa e a autora te surpreende. O último livro que eu senti isso foi Jude. Eu imaginava que fosse um dark romance, tá, gente? Que fosse ser mais focado na relação tóxica do casal ali. Mas não, é um livro mais voltado mesmo pra fantasia. A parte do dark, a parte do romance, fica como palco de fundo. Pode ser ruim pra algumas pessoas que estão esperando, né, esse foco aí. Mas pra mim foi o contrário. Foi bem legal, eu achei envolvente. Eu gostei que a autora abordou mesmo a parte da fantasia. Isso me surpreendeu muito positivamente. Inclusive tem resenha de indicação de Jude aqui pra vocês, porque eu gostei muito, é um livro muito bom e agora ele foi lançado, tá? Então se vocês também tiverem interesse em conhecer, faço aí, né, a minha indicação. E outras duas perguntas que tem a ver um pouco com livros, não com hábito, não com indicação, mas tem um pouco a ver com as redes, né, sobre livros. Dicas de como começar uma book rede no TikTok ou no Insta e o que precisa de equipamento. Gente, tudo hoje em dia só precisa de um telefone. Então se você quiser começar um TikTok, se você quiser começar um Instagram, sei lá, um YouTube, tu só precisa do telefone, tá? Um telefone que tem uma câmera, não precisa ser uma câmera muito boa, ai, nossa, preciso tirar milhões de fotos, não precisa ser uma câmera boa, tu consegue até fazer ali algumas artes legaisinhas no Canva, vídeos ali com filtros, então não precisa ser um celular de última geração, mas que seja um celular que dê pra fazer o mínimo possível. Pra TikTok especificamente, eu acho que iluminação é uma coisa interessante, tá? Mas iluminação, gente, pra mim é um passo além, é um passo de quem tá realmente querendo investir nisso, porque é caro, não é barato, você tem que pagar. Eu paguei nessa iluminação aqui, que vocês estão vendo, gente, R$300, entendeu? Então, assim, é uma coisa de investimento que eu acho que a pessoa tem que ter quando ela vê que aquilo ali tá caminhando pra algum lugar. Se você só quer uma coisa assim de hobby, eu não sei se vale a pena nesse início investir além de ter um telefone. Para começar mesmo nas book reads, eu acho que o mais importante é você criar um conteúdo, né? Você saber o que você quer falar, se você quer falar sobre resenha, se você quer falar de indicação, saber o que você vai falar, como fazer isso, se você quer fazer fotos, se você quer fazer uma arte no Canva, seguir outras pessoas que interagem com você, sabe? Meio que procurar perfis ali que tem a ver com você para que você crie uma comunidade sua com essas outras pessoas. Então, quando eu reiniciei meu Instagram, né, porque eu tinha um Instagram de 20 mil seguidores, eu resolvi recomeçar do zero, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os Instagramers que eu mais gostava, as pessoas que eu mais curtia, pra ver o conteúdo e elas me seguirem de volta, obviamente, né, e a gente meio que criar essa comunidade que eu tenho hoje de pessoas ali que são parte da comunidade que eu tenho nas book reads. Então, eu acho que essa é o mais importante, assim, as dicas mesmo, sabe? E fazer o que você gosta, claro, não ficar também colocando muita pressão, né, gente? E a última pergunta, que tem um pouco a ver com livros, quando você fecha parceria com editoras, elas são pagas? Não, gente, não são pagas. Essas parcerias com editoras são aquelas de processo seletivo. Então a gente se inscreve pelo formulário, eles vão analisar o nosso perfil, nossas redes sociais e vão ver se a gente tem um perfil adequado para fazer a divulgação dos livros que eles dão pra gente. Então, é uma forma de parceria de permuta, basicamente. Você recebe um livro, você divulga pra eles. É isso, eu não ganho nada além disso. As parcerias que me renderam algum dinheiro foram parcerias com autores, onde eles pagaram pra mim fazer alguma publicidade pra eles. É uma coisa diferente, tá? Parceria com a editora é uma coisa diferente, parceria com autores é outra coisa. Mas eu creio que booktubers maiores, aqueles que têm ali mais de, sei lá, 50 mil seguidores e tal, eu acho que eles já conseguem monetizar,
tá? Então eu acho que a parceria que eles fazem com as editoras não é mais uma parceria de entregar seu livro ali, fazer uma resenha. Eu acho que já é uma coisa mais paga mesmo, deles pagarem pelo conteúdo, pelo espaço, né, disponível ali para fazer a publicidade. Só que infelizmente ainda não aconteceu comigo. E agora vamos para o Answers the Questions da parte de curiosidades e de perguntas pessoais ou que não tem muito a ver com Instagram ou coisas de livros, tá? Me perguntaram se eu tenho vontade ou planos de me casar, porque a pessoa casa em 4 meses e ela tá pra ficar louca. Então, como vocês já sabem ou não, né? Eu sou noiva, gente. Não dá pra ver direito, mas eu sou noiva. Eu me noivei em agosto do ano passado. Só que a gente ainda não fez planos de começar as coisas do casamento. Isso porque o meu noivo mora na Espanha, eu moro no Brasil. E a gente precisa de outras coisas antes de se casar. Então a gente precisa decidir onde a gente vai morar, se a gente vai morar aqui, se a gente vai morar na Espanha, como que a gente vai se manter, se a gente vai querer, entendeu? Então assim, tem muitas coisas que venham antes do casamento em si. A gente sabe que a gente quer casar, a gente tem meio que uma ideia do que a gente quer fazer, né? Se vai ser um casamento no civil ou não. Só que a gente ainda não começou a se planejar justamente por causa disso, porque vem coisas que são prioritárias na nossa relação. Mas eu entendo, gente, quem tá na correria, né? Uma outra amiga tá noiva também e ela já tá, tipo assim, com quase tudo pronto. Mas é uma grande correria, então eu entendo realmente quem tá pra ficar louca. Se você não tem ajuda, é difícil mesmo, principalmente se você tá fazendo tudo com um orçamento muito reduzido, que é o que eu acho que vai acontecer comigo, né? Porque eu não tô com esse dinheiro pra fazer uma grande cerimônia. Então eu entendo, sim, que você deve estar corrida, amiga, mas respira. Vai dar certo, vai ser lindo o seu casamento. Energias positivas pra você. Mas eu ainda estou na fase tranquila aí do pós-noivado, tá? Ainda não comecei a planejar meu casamento. Me perguntaram por que eu vou me mudar. Então, gente, eu moro com a minha mãe, né, meu padrasto e as minhas irmãs. A gente mora num lugar muito pequeno, a gente mora nos fundos da casa da minha avó, que é um lugar extremamente pequeno. E assim, é um pouco complicado porque a gente já tá ficando mais velho, né, gente? Eu pretendo me casar, então eu pretendo ter uma vida ali a dois com meu marido e tal. E a gente já tá cansado mesmo, assim, não da convivência em si, mas porque realmente tá ficando uma coisa assim, gente, você tem que sair de casa, né? Numa hora vai ter que ir embora. Então a minha tia conversou com a minha mãe e meu padrasto pra que eles cedessem esse espaço que a gente morava anteriormente, né, na casa da minha outra avó, pra que a gente pudesse ficar lá, eu e a minha irmã caçula. Só que antes da gente se mudar, a gente precisa fazer várias coisas nessa casa, porque ela tava cheia de problemas, né, infiltrações, enfim. Então a gente tá fazendo tudo aos poucos, a gente primeiro tá reformando, vai demorar aí alguns dias, eu acho, ou alguns meses talvez, para que a gente mude de verdade. Mas o principal motivo é justamente meio que conseguir um pouco mais de independência, de sair mesmo na casa dos pais. Eu acho que todo mundo necessita disso. Era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu tinha muito medo, porque eu não trabalho, então eu não tenho emprego fixo. É muito complicado você sair de casa sem ter uma renda fixa, porque você não sabe se vai dar certo para pagar as contas. Mas eu acho que se a gente não tiver um empurrão, gente, a gente nunca sai de casa. Então, esse é o empurrão que eu preciso, tá? E aí, é isso. Eu tô me mudando por causa disso. E espero que dê certo, tá? E se Deus quiser, de lá eu já vou sair pra morar com o meu noivo, né? Se Deus quiser. E a última pergunta pra gente finalizar esse vídeo é se eu estou ansiosa pra ver seu noivo de novo. E, claro, muito, gente, todos os dias. Nossa, é muito louco, assim, quando a gente namora uma pessoa à distância, porque a gente tem que lidar com a distância, né? Eu fiquei 7 anos namorando à distância e foi muito difícil. Quando a gente se conheceu, quando a gente, né, teve esses 3 meses ali pra ficar juntos, né? A gente se acostuma muito com a rotina de ficar com a pessoa, o hábito mesmo de ver ela todos os dias, de fazer coisas com ela todos os dias. E quando a gente tem que interromper isso pra voltar, que era antes, de falar só por mensagens, por vídeos, é muito chato, é muito complicado. Então a gente tá realmente muito ansioso pra se ver novamente. Eu acho que até ele mais do que eu. Então a gente tá já pesquisando passagens pra ele vir pro Brasil e passagens também pra mim ir pra lá, tá? Então ele vai ficar um tempinho aqui, se tudo der certo, e eu vou ficar um tempinho lá, provavelmente 3 meses também, como eu fiquei da última vez. Talvez eu já volte casada, quem sabe, não sabemos. Mas, gente, eu tô muito ansiosa, assim, acho que só quem namora à distância vai entender esse sentimento, assim, sabe, de você se sentir que tá incompleto. Mas vai dar certo, eu fico já contando os dias pra que eu possa ver ele logo, porque realmente eu sinto, nossa, muitas saudades dele. É isso, gente, então essas são as perguntas e respostas. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a quem mandou as perguntas na caixinha lá do meu Instagram, tá? Então eu agradeço muito, espero que tenham sanado a dúvida de vocês, a curiosidade de vocês. Se tem alguma outra perguntinha que vocês queiram fazer aí nos comentários, eu posso responder também. E se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa aí o seu like e aí eu posso também fazer uma parte 2, quem sabe. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!